Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Criminosos que se passavam por policiais para sequestrar suas vítimas foram presos em São Paulo. A investigação levou quase 2 anos. Os suspeitos são os mesmos que fizeram refém um empresário chinês na região central da capital paulista. Ainda amanhecia quando policiais saíram em busca de suspeitos de integrar a quadrilha de sequestradores. Ao longo da investigação de quase 2 anos, 5 homens foram identificados. Hoje, eles foram presos. Levanta a mão. Os criminosos fingiam ser policiais civis. Usavam distintivos falsos, um carro que parecia ser uma viatura e andavam armados. O empresário chinês acreditou que era alvo de investigação e que prestaria esclarecimentos sobre o transporte de mercadorias importadas. Acabou nas mãos dos sequestradores por 24 horas, num cativeiro no litoral paulista. As imagens mostram a chegada do empresário num furgão branco cheio de produtos importados. Os falsos policiais estacionam por perto. Em seguida, um deles se aproxima do veículo e aborda a vítima, que não desconfia de nada. Fica uma situação ruim para ele, né, não desconfiar de que sejam de fato policiais. Entrou nessa viatura por ordem desses supostos policiais que usavam distintivos, né, armas, e foi sequestrado. O crime aconteceu à luz do dia nesta rua movimentada do Brás, região central de São Paulo. Um dos suspeitos era funcionário do empresário e sabia detalhes da rotina do patrão. Durante o sequestro, ele ia informando essa organização aonde essa vítima se encontrava para que desse certo a operação dessa organização criminosa, né? Então, e hoje esse funcionário foi preso. São Paulo chegou a ter 400 sequestros por ano. Mas desde a criação da divisão especializada da polícia em 2001, esse tipo de crime diminuiu. Até junho, 99 casos foram registrados em todo o estado. Sotaque paulista ajuda a levar à prisão suspeitos pela morte de turista argentino no Rio de Janeiro. Dólar começa a semana em queda e atinge menor valor em 15 meses. Presidente Lula se encontra com o presidente da Câmara em semana decisiva para o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Estados Unidos podem anunciar novas sanções ao Brasil em resposta à condenação de Jair Bolsonaro. FBI confirma que DNA encontrado na cena do crime é de suspeito preso pela morte de Charlie Kirk. No Brasileirão, Palmeiras e Flamengo travam disputa acirrada pela liderança, com campanhas quase irretocáveis. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. Um empresário morreu ao saltar de paraquedas no Rio de Janeiro. A polícia investiga se o equipamento falhou ou se a vítima demorou para acionar o paraquedas. Na despedida, familiares e amigos usaram camisetas em homenagem a Gabriel Farrell Cortes, de 31 anos. O Gabriel é uma pessoa brilhante, ele nasceu como uma estrela. Eu acredito que algumas pessoas passam pelo mundo, né, da forma como ele passou, um tempo mais curto, mas com muita intensidade. Gabriel morreu depois de saltar de paraquedas neste trecho da Praia da Reserva, na zona sudoeste do Rio. Ele chegou a ser levado para o hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O empresário, dono de uma rede de pizzarias, era apaixonado por esportes radicais. Ele costumava compartilhar as aventuras nas redes sociais. Neste vídeo, Gabriel usa um parapente equipado com um motor para saltar. O paraquedas usado por Gabriel foi apreendido e vai passar por perícia. Testemunhas também começaram a prestar depoimento. O empresário saltou de uma altura de 3.000 pés, o equivalente a 900 metros. A polícia investiga se ele teria demorado a acionar o equipamento e se o paraquedas apresentou uma falha. Esse tipo de esporte radical aéreo, ele é tão crítico em termos de segurança que mesmo um atleta
bem preparado, bem treinado, utilizando um bom equipamento, ele pode cometer uma falha de análise de risco que pode ser fatal. A polícia investiga se uma briga de trânsito terminou na morte de um motoqueiro em Goiás. Ele teria sido fechado por um carro depois de uma discussão. O impacto da batida ficou gravado. A imagem mostra o momento da colisão da moto contra um poste. O veículo explode com o impacto. O piloto teria sido fechado pelo carro branco. Por muito pouco, um casal e uma criança de colo não são atingidos. O acidente também foi registrado pela câmera do outro lado da rua. Em pouco tempo, muitas pessoas aparecem para ajudar. Quando eu saí daqui, a moto já estava pegando fogo e o homem estava ali. Rafael é motorista de aplicativo e viu a batida. Ele quase foi atropelado quando atravessou a rua. Vi que ele estava pegando fogo, eu corri até a farmácia para buscar o extintor da farmácia para apagar o fogo dele. Carlos William Rodrigues Martins, de 25 anos, trabalhava como entregador de um comércio da região. O motociclista chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. A Polícia Civil investiga o caso. Testemunhas disseram que o entregador e o motorista do carro teriam discutido no trânsito. Momentos antes da batida, um vídeo mostra o carro atrás da moto em alta velocidade. Se houve uma discussão pretérita, se foi de forma intencional que o condutor desse veículo branco, ele fechou o veículo, então acabou colidindo com a motocicleta e causou desgoverno. Tem um outro flagrante agora para você, feito por câmeras de segurança que registraram uma ação que terminou na morte de um motorista de aplicativo em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Luiz Alberto da Silva, de 50 anos, levava 2 passageiros que seriam traficantes. Criminosos rivais armaram então uma emboscada e fuzilaram o carro. Os atiradores, num táxi, abrem fogo. O motorista perde o controle da direção e bate num poste. Os 2 passageiros fogem. Os atiradores voltam e fazem novos disparos. O motorista morreu no local. Pouco depois, a polícia localizou os suspeitos que estavam no carro de aplicativo. Eles foram levados sob custódia para um hospital da região. Um deles permanece internado. Os atiradores ainda não foram identificados. As vendas para o Dia das Crianças, para Black Friday e para as festas de fim de ano devem aquecer a oferta de vagas temporárias de emprego. A estimativa é de 600 mil contratações até o final de setembro. Na fila, a esperança de conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Eu estou procurando uma vaga como repositor e auxiliar de loja. Há quase 9 meses, sem a carteira assinada, Dona Guaraci precisa mais do que nunca de um emprego. Eu estou procurando qualquer área de limpeza, auxiliar de cozinha, balconista, babá. Segundo o IBGE, mais de 102 milhões de pessoas estavam empregadas no Brasil entre abril e junho. Maior número já registrado desde 2012. E a perspectiva é de aumento, com a estimativa de assinatura de 600 mil contratos temporários até o fim de setembro. Os setores que mais devem contratar são indústria, serviços e comércio. Principalmente no final desse terceiro trimestre, e o início do quarto trimestre, a indústria de eletroeletrônicos, a indústria de brinquedos, a indústria da linha branca, vestuário, esses são os segmentos que mais demandam nessa época aqui. Essas pessoas vão estar sendo empregadas, elas vão estar consumindo no comércio local, então essa roda vai rodando. Quanto mais pessoas empregadas, mais aquecido fica a nossa economia. A contratação de temporários cresce em meses que antecedem datas comemorativas, como o Dia das Crianças e o Natal, por exemplo. Esta empresa mesmo já contratou esse ano 423 pessoas e ainda tem 314 vagas abertas. Os contratos são de 3 meses, mas podem ser prorrogados e até mesmo efetivados, dependendo do desempenho do funcionário. A gente incentiva a aprender o máximo possível, escutar muito a gestão e executar realmente com clareza. Rivaldo soube aproveitar a oportunidade. Entrou na empresa como temporário, foi efetivado e hoje, 2 anos depois, foi promovido a operador de empilhadeiras. Quem quiser ser efetivado tem que buscar comprometimento, dedicação e proatividade com as demandas da companhia e escutar a gestão.
A seguir, nos Estados Unidos, o FBI confirma que DNA encontrado no local do tiro que matou Charlie Kirk é sim do principal suspeito pelo crime. E ainda hoje, ex-delegado-geral de polícia é assassinado a tiros de fuzil no litoral paulista. E daqui a pouco, às 9 da noite, tem a estreia da minissérie A Vida de Jó, aqui na Record. Fala, gente, Guilherme Berenguer aqui. Eu faço Jó na minissérie A Vida de Jó, uma super produção fantástica que está chegando na Record. Eu tenho certeza que você vai se emocionar, se impactar e refletir. O funeral do ativista conservador americano Charlie Kirk foi marcado para o próximo domingo. Hoje, o FBI, a Polícia Federal Americana, confirmou que o DNA encontrado no local do crime é do principal suspeito pelo ataque. O material genético do suspeito foi encontrado em uma toalha usada para cobrir a arma do crime e em uma chave de fenda deixada pelo atirador durante a fuga. Após os testes, o FBI confirmou que o DNA corresponde a Tyler Robinson, de 22 anos, preso na quinta-feira. Um bilhete que revelava a intenção de assassinar o influenciador também foi encontrado na casa do suspeito no estado de Utah. Segundo o jornal The Washington Post, Tyler Robinson teria confessado o crime a amigos em uma conversa na internet um dia após o assassinato. Ele deve ser formalmente acusado até o final desta semana. O funeral de Charlie Kirk será realizado no próximo domingo em um estádio de futebol americano no Arizona, estado onde ele vivia com a família. A cerimônia será aberta ao público e terá reforço na segurança. O presidente Donald Trump e o vice-presidente J.D. Vance já confirmaram presença. Hoje, J.D. Vance apresentou o programa Charlie Kirk Show na internet, em homenagem ao ativista conservador. Vance descreveu a amizade de longa data que tinha com Kirk e culpou a esquerda radical pelo crime. O fim de semana foi marcado por homenagens ao ativista conservador. Os Estados Unidos anunciaram um novo ataque contra uma embarcação que, segundo o presidente americano, era comandada por narcotraficantes da Venezuela. O vídeo divulgado por Donald Trump mostra o momento em que uma lancha usada por narcotraficantes venezuelanos é atingida em alto mar. Segundo Trump, o ataque aconteceu enquanto os narcoterroristas da Venezuela estavam em águas internacionais transportando drogas ilegais. A ação resultou na morte de 3 terroristas, de acordo com o presidente. Há 2 semanas, outra embarcação foi atacada. 11 pessoas morreram. Navios americanos seguem patrulhando o Mar do Caribe como parte da ofensiva contra o tráfico. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, classificou os ataques como agressões e disse que tem autorização das leis internacionais para reagir. Maduro acusa os Estados Unidos de manipular as imagens e nega que a Venezuela esteja envolvida com o tráfico de drogas. Aqui na Casa Branca, Donald Trump foi questionado se apresentaria provas da ligação das vítimas com o narcotráfico. O presidente disse que os Estados Unidos têm evidências para atacar os barcos venezuelanos sem dar detalhes. Trump também anunciou hoje que as negociações das tarifas entre China e Estados Unidos avançaram e deve conversar com o presidente Xi Jinping ainda nesta semana. Além disso, um acordo preliminar para que o TikTok possa continuar a operar nos Estados Unidos também está próximo. A rede social está sob risco de ser bloqueada no país para evitar o vazamento de dados para o governo chinês. A seguir, Brasileirão, Flamengo vence Juventude fora de casa e mantém a liderança. Nós voltamos em 30 segundos com mais Jornal da Record. O Flamengo venceu de novo e manteve a liderança no Brasileirão por mais uma rodada. Bom, o Palmeiras goleou o Internacional, tenta alcançar o primeiro lugar, mas o rubro-negro carioca não está dando brecha para o rival.
com a gente nessa segundona. Kleber Machado. Kleber, boa noite para você. Bom, estamos indo aí com o Flamengo na melhor posição, segundo todas as estatísticas até aqui, né? Todas. E o Edu e a Mariana não repetiram manchetes da semana passada. O Flamengo continua vencendo, o Palmeiras continua vencendo e agora estão jogando Bahia e Cruzeiro, tá 0-0. O Flamengo chegou aos 50 pontos no Brasileirão. É a equipe que mais venceu 15 vezes. A que menos perdeu, só 2 derrotas. Contra o Juventude, quebrou um tabu que durava 28 anos. O Flamengo garantiu mais uma rodada na liderança do Brasileirão, depois de quebrar um tabu de quase 3 décadas e vencer o Juventude por 2-0 em Caxias do Sul. Ótima atuação dos jogadores, excepcional. Tudo que eu esperava do meu Mengão. O Flamengo é líder em tudo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tem 50 pontos, o melhor ataque com 47 gols marcados e a defesa menos vazada. Sofreu apenas 10. Nosso objetivo é não só manter o desempenho, senão melhorar. Eu acredito que conforme vai passando o tempo, com as correções, com os vídeos, com os treinamentos e os conceitos novos que vamos implementando na equipe, com o tempo de trabalho, a equipe tende a evoluir. O Flamengo está com 75% de aproveitamento no Brasileirão. Tem 4 pontos de diferença e um jogo a mais do que o Palmeiras. A Arrascaeta já fez 13 gols no campeonato. A eficiência da equipe passa muito pelo artilheiro uruguaio. Eu acredito que o principal, depois de tanto tempo, a gente está com um treinador. Acredito que há quase um ano, desde muito tempo que isso não acontecia, então é para dar continuidade no trabalho. Cada um de nós sabe como o Felipe trabalha, a gente tem que se doar o máximo para o benefício do clube. Terminou o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. O Corinthians ganhou do Cruzeiro e conquistou o título pela 6ª vez seguida. O gol da vitória do Corinthians foi marcado pela Thaís Ferreira. Corinthians 1, Cruzeiro 0. O primeiro jogo foi 2-2, agora a vitória do Corinthians. O jogo teve mais de 40 mil pessoas no estádio, o maior público do futebol feminino no Brasil. Corinthians, 6 vezes seguidas e 7 títulos brasileiros na história do clube. Grande momento do futebol feminino e o Corinthians quase imbatível. Mariana, as meninas dão muito orgulho. Obrigada, Kleber. Veja a seguir. O presidente Lula diz ao presidente da Câmara que é contra o projeto de anistia. E também, o Brasil registra mais de 500 milhões de ataques virtuais em pouco mais de um ano. Hoje, logo depois do Jornal da Record, você acompanha a estreia da superprodução A Vida de Jó. Eu convido vocês a assistir A Vida de Jó. E eu tenho certeza que essa superprodução vai impactar todos vocês. Vem com a gente, vocês vão se emocionar muito com essa história. O Brasil teve mais de 500 milhões de ataques virtuais entre julho do ano passado e agosto agora desse ano. E o mais comum agora é o envio de links falsos para roubar os dados das vítimas. Esse golpe teve um crescimento de 80%. A Carliane já recebeu várias mensagens suspeitas. Numa delas, um link prometia dinheiro fácil. Ela chegou a clicar, mas desconfiou e bloqueou o número. Foi logo para a tela, assim, falando assim, olha, você está sendo filmado, tipo da tela, tá transferindo tudo. O que ele fosse ver lá, ia ver na minha tela de celular. Hackeando, né? A dona de casa foi apenas mais uma a entrar na mira dos criminosos. A fraude virtual mais comum no Brasil é a do link malicioso, que rouba os dados pessoais da vítima, conhecido como phishing ou pescaria em inglês. Entre julho de 2024 e agosto deste ano, houve 553 milhões de ataques, o equivalente a 1,5 milhão por dia. O link é enviado por mensagens de celular, redes sociais ou e-mails. Ao clicar, a pessoa entrega senhas, dados bancários ou permite que vírus se instalem no dispositivo. O volume é recorde e representa um crescimento de 80% no período. Os criminosos usam inteligência artificial para disparar milhares de links maliciosos por minuto. Na América Latina, foram quase 1 bilhão e 300 milhões de ataques virtuais em um ano. E o Brasil sozinho respondeu por 43%. Por isso, a prevenção é fundamental para não ser enganado. Desconfie, analise bem o link,
para ver se realmente aquele link leva para o site verdadeiro. Caso você tenha dúvida, não clique. Abra o navegador no seu celular ou no computador, visite o site, tente encontrar aquela informação ou então ligue para a central de atendimento para confirmar se aquela informação procede ou não. O André já sabe como se prevenir. Sempre que eu vejo que alguma coisa relacionada a banco, principalmente banco que eu não tenho conta, eu sempre tento entrar em contato, porque hoje em dia a gente tem que tomar todo tipo de cuidado possível. E o Disque Denúncia, hein? Ajudou a polícia de São Paulo a prender uma estrangeira condenada por assalto a bancos e que teria envolvimento com a maior facção criminosa do Brasil. Uma informação recebida pelo Disque Denúncia levou a PM até uma peruana que foi presa em Piracicaba, interior paulista. Segundo a Polícia Militar, a mulher teria ligação com a facção PCC e com os terroristas das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ela foi condenada por furto a bancos e segue detida. A denúncia que levou à localização da foragida foi uma das mais de 88 mil feitas ao canal da Polícia de São Paulo de janeiro a agosto. As informações levaram a quase 6.600 prisões, apreensões ou abertura de investigações policiais. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 ou pela internet e são sigilosas. As denúncias mais frequentes são de crimes como tráfico de drogas, roubo, maus tratos e também informações sobre foragidos da justiça. Quem entra em contato com o Disque Denúncia é protegido pelo anonimato, não registra nenhum dado pessoal e tem a garantia de que não há como ser identificado. O sigilo é amplamente garantido. Nem por telefone, nem pela web é possível rastrear, identificar de onde vem e quem faz a denúncia. No Disque Denúncia, as polícias militar e civil trabalham em parceria para checar as informações e orientar as equipes nas ruas. Toda denúncia é importante, porque de uma pequena informação isso pode atrelar uma grande investigação. Então a pessoa ela não pode desacreditar, não pode subestimar aquela informação que ele tem de aspecto criminal. Esta é uma semana decisiva para a tramitação do projeto de anistia no Congresso. Cristina Lemos está de volta conosco. Cris, já se sabe qual proposta tem mais chance? Boa noite. Boa noite, Mariana. A que angariar mais apoio nessa etapa das negociações e a que tiver menos chance de ser derrubada pelo Congresso. Boa noite, Edu. E o PL lidera o movimento pela votação do projeto, que pode anistiar os condenados pelo 8 de janeiro e que também inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas cresce o apoio à proposta que se limita à redução das penas. A reunião entre líderes partidários da Câmara nesta terça-feira pode ser decisiva. A oposição espera contar com o apoio da maioria para colocar o tema em votação. Uma pauta que já temos os votos de deputados para urgência, mais de 290, bem como temos o apoio de líderes suficiente para termos a maioria em plenário. As bancadas de partidos como PSD, Republicanos, MDB e a Federação União Progressistas serão determinantes na discussão da anistia. A maioria já defende um texto focado na redução de penas, que beneficiaria a todos os condenados, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não concederia o perdão total da condenação. A bancada governista atua para barrar a proposta. Se no final das contas isso for ao Supremo Tribunal Federal, terá inconstitucionalidade clara e garantida pelo conjunto de ministros. Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, a receber diversas visitas, incluindo a do relator do projeto de anistia na CCJ da Câmara, deputado Rodrigo Valadares. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para que a Polícia Penal do Distrito Federal explique por que Jair Bolsonaro não foi reconduzido à prisão domiciliar imediatamente após o atendimento num hospital de Brasília. Neste domingo, os médicos retiraram lesões da pele do ex-presidente. Ao deixar o local, Bolsonaro foi mantido diante de apoiadores por alguns minutos, enquanto aguardava o deslocamento. Eles manifestaram apoio ao ex-presidente e tiraram fotos. E o presidente Lula se encontrou hoje com o presidente da Câmara, Hugo Mota. A Tainá Farfan tem os detalhes. Olá, Tainá, boa noite. Foi tratada a questão do projeto da anistia?
Foi sim, Cris. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Record. O presidente Lula almoçou com Hugo Mota e com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e reforçou que o governo é contrário ao avanço do projeto de anistia. Para Hugo Mota, uma anistia ampla, geral e irrestrita, como pede a oposição, não deve ser aprovada. E os líderes já discutem um texto alternativo. Lula também pediu prioridade para a aprovação da MP do setor elétrico, que amplia a tarifa social de energia elétrica, e do projeto de lei que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Eles também trataram da sanção do PL da adultização, que deve acontecer na quarta-feira, em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, com a presença de Mota. No início da noite, Lula participou da cerimônia de abertura da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Cris, volto com você. Obrigada, Tainá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que o governo suspenda os repasses de emendas parlamentares para 9 municípios por indícios de crimes. As cidades estão entre as 10 que mais receberam repasses entre 2020 e 2024. A decisão é baseada na investigação da Controladoria Geral da União, que apurou que o dinheiro das emendas era destinado a obras paradas, além de levantar indícios de superfaturamento, desvio de recursos e contratação de empresas sem capacidade técnica. O valor sob suspeita é de cerca de 670 milhões de reais. As denúncias foram enviadas à Polícia Federal. Mariana, Edu. Obrigado, Cris. A floresta amazônica perdeu em 40 anos uma área de vegetação equivalente ao tamanho do estado da Bahia. Agricultura, pecuária e garimpo ilegal são os principais responsáveis pelo desmatamento. Foram analisadas imagens de satélite capturadas entre 1985 e 2024. A perda de vegetação nativa da Amazônia ultrapassa 50 milhões de hectares. É como se o estado da Bahia tivesse desaparecido em 4 décadas. Para os pesquisadores, o desmatamento foi motivado pela agropecuária. 3 em cada 4 hectares convertidos para a agricultura foram ocupados por lavouras de soja. O Pará lidera o ranking de conversão para fins agropecuários. Esse destino, para onde está sendo essa perda de florestal, está indo principalmente para a agropecuária. Mais de 90% da conversão de floresta tem como principal uso a pastagem. Segundo os pesquisadores, inundações e secas extremas na região têm sido um indicativo de que a Amazônia brasileira se aproxima de um ponto irreversível, quando a floresta não consegue mais se sustentar. Ela vai perder seus serviços ecossistêmicos. Então, aquela água que ela regula no ciclo hidrológico já não vai mais regular. Outro problema é o garimpo ilegal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, visitou terras indígenas no norte do país para avaliar as ações contra o extrativismo. Ontem estive visitando uma das aldeias Yanomamis e todos reconhecem que a questão do garimpo ilegal nesse momento está superada. O JR está de olho no clima, por isso deixa eu chamar a Lidiane Sayuri com os destaques para essa terça-feira. Tem alerta para alguma região do país, Lid? Boa noite. Oi, Edu, temos sim. Na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, há risco de temporais a partir de amanhã à tarde. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que nos acompanha. Amanhã, a circulação de ventos no litoral do Sudeste vai provocar chuva forte, desde o Rio Grande do Sul até o sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Em Curitiba, chuva forte a qualquer hora, máxima de 23 graus. Em São Paulo, previsão de pancadas à tarde e à noite, faz até 29. Em Teresina, tempo seco, quente e com alerta para baixa umidade, faz até 37 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Rio Grande do Sul e em Sergipe. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no sul do país. Amanhã, ventos do mar provocam chuva forte entre Sergipe e Alagoas. No norte, pancadas intensas. O calor combinado à umidade favorece chuva isolada em pontos de Mato Grosso, sul de Goiás e no oeste de Mato Grosso do Sul. Do norte de Minas Gerais e de Goiás até o interior do Nordeste, o ar seco mantém o céu aberto às altas temperaturas e à baixa umidade do ar. Em Florianópolis, máxima de 24 graus. Em Belo Horizonte, faz até 30. 37 em Cuiabá. Em Manaus, 33 e até 29 em Salvador.
Tempo Delivery. A Marília é de Guaçuí, Espírito Santo. Boa noite, Marília. Terça-feira de sol entre nuvens. Na quarta e na quinta tem previsão de pancadas. As temperaturas ficam entre os 25 e os 26 graus. O Carlos quer saber a previsão para Rio Branco, no Acre. Oi, Carlos. Os próximos dias serão com sol e possibilidade de chuva. Na quarta, a chuva pode vir pela manhã. Faz calor. Máximas entre 31 e 33 graus. Quer uma previsão personalizada? Então participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigada, Lidy. Tudo pronto para a grande estreia da nova temporada de A Fazenda. É daqui a pouco, às 10h30 da noite, ao vivo, aqui na Record e no Record Plus. É ansiedade, hein? Os 26 participantes estão confinados. Os nomes a gente vai conhecer juntos, assim que começar a 17ª edição do reality. Um olho no computador e outro na TV. Liliana é fã incondicional do reality A Fazenda. E o pior é que às vezes ainda demora para dormir, porque aí acontece um barraco bom, aí você fica ansiosa e você fala, e agora eu não consigo dormir, aí vai lá, porque aí assiste pela Record. Agora eu vou colocar no Record Plus para ver a continuidade disso. Na sede da Fazenda, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, os 26 participantes já estão confinados. Pessoal, estou entrando agora na famosa Casa da Árvore. Aqui dentro, nas outras edições, já rolou muita fofoca, muito romance, muita intriga. E nessa edição, com certeza, não vai ser diferente. Novos momentos icônicos que serão eternizados como memes, assim como tem sido desde o início do programa em 2009. É irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Falou que eu tinha que botar o ódio pra fora. Então eu vou botar pra mim não fazer. Me adpiram! Me adpiram! Isso aqui é um coliseu moderno. Mas claro que a gente não quer ver só treta. A gente também quer ver romance, tomara que tenha algum casal. Queremos ver uma amizade, uma aliança e até muita falsidade, que a gente gosta. A Fazenda é a imitação da vida, né? Na vida a gente fofoca, a gente fala mal dos outros, a gente quer beijar na boca, a gente quer fazer casal e a gente também se estressa e briga. São R$2 milhões em prêmios que estão em jogo. Cada participante traça a sua estratégia. Mas para a apresentadora Adriane Galisteu, um dos segredos para conquistar o público é ser autêntico. Os grandes vencedores da Fazenda foram os que mais se aproximaram da verdade deles. Então não tente ser uma pessoa que você não é. A Fazenda 17 estreia daqui a pouco, às 10h30 da noite na Record e no Record Plus. E posso reforçar o convite? Você não pode perder a estreia de A Fazenda. É hoje, daqui a pouco, 10h30 da noite. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos podem anunciar novas medidas contra o Brasil em resposta à condenação do ex-presidente Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. A declaração foi dada à emissora de TV americana Fox News durante visita a Israel. Na entrevista, Marco Rubio afirmou que o Brasil tem juízes ativistas, uma em particular, que perseguiu Bolsonaro, sem citar nomes. Ele disse que haverá anúncios na próxima semana sobre medidas adicionais que os Estados Unidos pretendem tomar. E declarou também que o julgamento é apenas mais um capítulo numa crescente campanha de opressão judicial. O secretário de Estado americano e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversaram sobre a luta contra o terrorismo. Rubio disse que o desfecho ideal da guerra é a rendição do Hamas e defendeu uma operação militar para alcançar esse objetivo. O americano evitou falar sobre o ataque de Israel no Catar, que tinha como alvo comandantes do Hamas. O premier israelense afirmou que a ofensiva passou uma mensagem aos terroristas de que eles não têm onde se esconder. Mais de 50 nações árabes e islâmicas se reuniram no Catar. No encontro, houve recomendação para que os países reavaliem as relações econômicas e diplomáticas com Israel. Da Casa Branca, o presidente Donald Trump afirmou que Israel não vai mais atacar o Catar, país aliado dos Estados Unidos. Rubio também se encontrou com o presidente Isaac Herzog. Os dois defenderam a normalização das relações entre Israel e Estados Árabes.
Agora, olha a experiência criada por jornalistas e um professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Eles pediram para inteligências artificiais criarem golpes para idosos na internet. Resultado, 11% deles caíram nas fraudes. O grupo usou as 6 ferramentas de inteligência artificial mais populares e pediu que fossem escritos e-mails atrativos. Uma delas, ligada à rede social X do bilionário Elon Musk, criou um texto convidando os leitores a conhecer uma instituição de caridade. Acreditamos que todo idoso merece dignidade. Descubra os que nós ajudamos. Clique e saiba como você pode fazer parte da nossa missão. Outras ferramentas se recusaram a responder, mas foram convencidas com um argumento simples. Os textos seriam apenas para roteiros de ficção e não para cometer crime. 11% dos 108 idosos voluntários que receberam um e-mail com a fraude clicaram no link. Esse tipo de fraude é conhecido como phishing. O golpista finge ser uma empresa confiável e dispara e-mails com links falsos ou com vírus. Acreditando que se trata de algo sério, a vítima clica e informa os dados solicitados. Com essas informações, os criminosos podem acessar contas bancárias ou fazer compras em nome da pessoa. Segundo o FBI, o phishing é o crime online mais comum nos Estados Unidos. No ano passado, idosos perderam o equivalente a 26 bilhões de reais nesse tipo de fraude. Quase 900 mil pessoas chegaram a ficar sem água em Sergipe. Uma adutora se rompeu e paralisou o abastecimento. O reparo já foi finalizado no início da noite de hoje. O governo do estado informou que o serviço já começou a ser normalizado, mas os impactos ainda serão sentidos pelos moradores de Aracaju e outras cidades. O IBGE anunciou o início de um estudo sobre as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. A ideia é traçar um panorama detalhado dos efeitos sociais e econômicos provocados pelas cheias históricas. O corpo do multi-instrumentista Hermeto Pascoal, de 89 anos, foi velado hoje em Bangu, na zona oeste do Rio, em cerimônia aberta ao público. O artista morreu no sábado à noite. O enterro será amanhã. Hermeto deixa 6 filhos, 13 netos e 10 bisnetos. Havia uma expectativa hoje pelo depoimento do homem que ficou conhecido como Careca do INSS. A CPI mista sobre desvios ilegais de aposentadorias e pensões. Mas ele contava com uma decisão do Supremo Tribunal Federal para não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. A reunião da CPMI e do INSS foi cancelada depois que Antônio Carlos Camilo Antunes informou que não participaria da sessão no Congresso. O ministro André Mendonça, do STF, havia garantido o direito do empresário escolher se prestaria depoimento ou não. O mais importante é a quebra do sigilo fiscal e telefônico dele, que já foi feito. Porque nós podemos, com os extratos bancários, identificar com clareza todo o dinheiro que ele movimentou, quem ele pagou, quais os países que ele visitou nesses últimos tempos e onde escondeu todo esse dinheiro. O Careca do INSS está preso desde sexta-feira, quando foi alvo de operação da Polícia Federal. Em nota, a defesa de Antônio Carlos afirmou que, em razão da existência de inquérito policial com o mesmo objeto da CPMI, dará prioridade ao depoimento perante a Polícia Federal. Na última sexta-feira, em Brasília, agentes também fizeram buscas na mansão do empresário Fernando Cavalcante. Ele é suspeito de lavar dinheiro para o esquema. Entre relógios caros e veículos de luxo, a PF encontrou uma réplica de um carro de Fórmula 1 usado por Ayrton Senna. O empresário também teria escondido uma Ferrari e outros carros em um shopping de Brasília, pouco antes da operação. A Polícia Federal investiga se houve vazamento de informações. Nós não tivemos retorno da defesa dele. Todos os bens apreendidos vão ficar à disposição da Justiça e podem ser usados para ressarcir os cofres públicos. A gente já tem acionado a Advocacia Geral da União para que façam medidas cautelares para poder bloquear esses bens para virem a repor o erário. A gente já tem até um total de 2,8 bi já presos, bloqueados por ordem judicial.
Amanhã, deputados e senadores vão se reunir para aprovar os nomes dos próximos a depor. Entre eles, sócios e familiares do careca do INSS, o advogado Nelson Williams e a esposa de Maurício Camisotti. O empresário foi preso na semana passada. Ele é suspeito de administrar empresas ligadas aos descontos ilegais. O dólar voltou a fechar na menor cotação em 15 meses. Hoje, a moeda americana caiu 0,61%, valendo R$ 5,32, enquanto o Ibovespa bateu um novo recorde. Subiu quase 1% aos 143.546 pontos. O principal motivo ainda é a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Os bancos centrais americano e brasileiro definem as taxas nesta quarta-feira, que no mercado financeiro é conhecido como a super quarta. Vamos agora para Alagoas, onde um avião que transportava 180 quilos de cocaína caiu num canavial. O piloto morreu. A droga estava separada em dezenas de tabletes. O local do acidente foi isolado por risco de explosão. No momento da queda, o avião arrancou parte da vegetação e uma clareira se formou. O piloto do avião, o australiano Timothy Clark, morreu. A polícia vai apurar qual seria a origem e o destino da droga. O avião monomotor não tem matrícula legal no Brasil. O registro foi feito na Zâmbia, na África. As causas do acidente serão investigadas. O ex-delegado-geral de São Paulo foi assassinado em Praia Grande, no litoral paulista. Fernanda Burger está no local, tem as informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, Mariana. Edu, o crime foi no início da noite nessa avenida que fica bem perto da Prefeitura de Praia Grande. O delegado Rui Ferraz Fontes, de 63 anos, teria sofrido uma emboscada. Ele tentou fugir, mas capotou o veículo e bateu em 2 ônibus. Nessa hora, 3 criminosos desceram de outro carro e efetuaram mais de 10 disparos. A ação foi rápida. Em seguida, os atiradores fugiram. O carro usado no crime foi abandonado e incendiado. Por enquanto, ninguém foi preso. Delegado por mais de 40 anos, Rui Ferraz já esteve à frente da Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo e foi diretor da do Departamento de Polícia Judiciária da capital. Atualmente, ele era secretário de administração da Prefeitura. A Prefeitura de Praia Grande lamentou o falecimento. Mariana, Edu. Também professor, da Academia de Polícia e uma pessoa respeitada pelo conhecimento sobre o crime organizado. Obrigado, Fernanda. E um menino, de 8 anos, que foi agredido dentro do condomínio em que mora em Manaus. O agressor é um oficial de justiça, vizinho da vítima. As agressões aconteceram dentro do condomínio. O garoto leva vários tapas e socos. Ele cai no chão. A criança não quer ser filmada e tenta tirar o celular das mãos do homem. O agressor é o oficial de justiça Fábio de Taife, de 49 anos. O motivo da violência é investigado. O caso, registrado pelas câmeras de segurança, foi no dia 4 de setembro. A gente fez o BO, a gente foi no ML fazer o corpo de delito, porque eu ainda acredito na justiça, Dias depois, a criança de 8 anos passou a sentir fortes dores no ouvido. No hospital, a família descobriu que o menino teve o tímpano perfurado. Nós estamos fazendo todo o tratamento médico para saber se ela perdeu ou não a audição. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que só tomou conhecimento do caso após a repercussão das imagens e determinou à Corregedoria Geral instauração de procedimento para investigar a agressão. O tribunal também informou que vai adotar medidas administrativas contra o servidor público. A agressão em Manaus se soma a outras 207 mil denúncias de violência e maus-tratos contra crianças e adolescentes, registradas este ano no Brasil. Mais de 4 mil aconteceram no Amazonas. O menino agredido segue em tratamento médico. A defesa do oficial de justiça não foi localizada. Um macaco prego foi atingido por um tiro no Rio de Janeiro e a bala ficou alojada na coluna do animal, que corre o risco de ficar paraplégico. Exames de imagens mostram a bala na região da coluna do animal. O macaco prego fêmea foi atingido por um disparo na Gávea, zona sul do Rio, na última terça-feira. O animal perdeu o movimento das pernas e corre o risco de nunca mais andar.
O resgate e os cuidados são realizados por veterinários de um instituto. A macaquinha foi apelidada de Maria. O projeto está muito próximo, né, à medula, então, né, assim, está bem próximo ao corpo vertebral, está próximo da medula, então se houver uma lesão ali, muito provavelmente ela não vai conseguir voltar a andar. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e também será encaminhado para o IBAMA. Da localidade da ocorrência, onde não há a presença de favelas em proximidade muito grande, a probabilidade é que essa não tenha sido uma bala perdida, e sim um tiro direcionado para atingir esse indivíduo, esse macaco prego. O macaco prego ferido entrou para uma estatística preocupante. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados mais de 11 mil casos de maus-tratos a animais no estado do Rio de Janeiro. Uma média de 45 ocorrências por dia. O aumento é de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. A pena para quem comete esse tipo de crime pode variar de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa. Até hoje, o país que tem a maior biodiversidade do mundo trata os crimes contra animais silvestres como crimes menores. Então, acho que a gente evoluir para um olhar mais atento e que valorize a nossa fauna é um passo muito importante. 2 suspeitos de dopar e matar um turista argentino no Rio de Janeiro foram presos hoje em São Paulo. O sotaque paulista de um dos homens ajudou a polícia a chegar até eles. Policiais da divisão de capturas conseguiram localizar e prender 2 suspeitos de assassinar o argentino Alejandro Ainsworth, numa comunidade da zona sul de São Paulo. O crime aconteceu no Rio de Janeiro. O corpo do turista foi encontrado há 1 semana dentro de um carro sem marcas de violência. A polícia analisou câmeras de segurança da casa noturna, onde o argentino foi visto pela última vez. Ele estava acompanhado por 2 homens. Uma testemunha contou que um desses homens tinha sotaque paulista. Então a polícia aqui de São Paulo foi acionada e com as imagens da boate conseguiu identificar um dos suspeitos por meio de um programa de reconhecimento facial. Os dados foram compartilhados com as autoridades do Rio. O CPF desse suspeito recebeu vários depósitos via Pix na noite em que o turista desapareceu. Eles confessaram, a gente tem imagens deles dentro da boate, temos uma transferência do dinheiro da conta da vítima para um dos autores e juntando todas essas peças, tudo indica que são eles mesmos os autores do crime. A dupla transferiu $3.500, o equivalente a R$18 mil da conta do argentino. A suspeita da polícia é de que Vitor dos Santos Oliveira e Pablo Henrique de Oliveira Andrade doparam o argentino, que tinha 54 anos. Ele ingeriu o que normalmente nós chamamos de Boa Noite Cinderela, mas por alguma reação adversa ele veio a falecer em função do medicamento, da injeção do medicamento. Policiais do Rio de Janeiro chegaram hoje a São Paulo para ouvir os presos, que devem passar amanhã por audiência de custódia e serem transferidos. A defesa dos suspeitos não foi localizada. À 00:30 tem mais Jornal da Record, mas você pode assistir a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. E chegou a hora de você acompanhar a noite de estreias da Record. Agora você fica com a série A Vida de Jó. E logo depois de Reis começa a nova temporada de A Fazenda. Nós não vamos perder. Não. Uma boa noite, até amanhã. Boa noite para você e até lá. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.